Graça e paz, queridos. Vamos ler o livro de João, capítulo 4. Eu gostaria de ler com vocês os versículos 3, 4, 5 e 6, que tem uma aplicabilidade maravilhosa para a nossa vida. Muitos de nós vivemos situações de fraqueza, e muitas pessoas vivem uma fraqueza, talvez não só física, como espiritual, que muitas das vezes não consegue diagnosticar de onde vem essa fraqueza. Muitas das vezes vivemos situações em que as manifestações que têm a ver com o nosso espírito, a nossa alma, que ela transfere toda essa situação de fraqueza, de agonia na carne. Eu gostaria de ler com vocês para que nós venhamos a entender de fato que Deus tem a falar no meu e no teu coração, e talvez esteja experimentando essa agonia, essa fraqueza. Amém? Vamos ler. Diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso, quase a hora sexta. E diz aqui, assentou-se assim, e diz aqui, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. Jesus, cansado do caminho. A Bíblia diz, meus queridos, por certo, quando Jesus sentiu essa necessidade de se assentar próximo àquela fonte, a Bíblia diz que ele está cansado, está esgotado. Por certo, Jesus era um homem muito ocupado, embora fosse Deus, nós cremos que ele é ao mesmo tempo 100% homem também. Então, Jesus ele experimentava essa necessidade física de descansar e ele se assenta próximo ao poço, na cidade chamada Sicar, de Samaria, e ele cansado, a Bíblia diz que, por certo, os seus discípulos vão até a cidade em busca de comida. E nessa oportunidade, ele, talvez vendo a cena daquela mulher buscar água no poço, e ele não perdendo a oportunidade, embora cansado, talvez Jesus poderia deixar um pouquinho de lado e primeiro buscar energia, né? Descansar um pouquinho, mas ele não perdeu a oportunidade em falar desse amor de Deus para aquela mulher. A Bíblia diz que ele foi evangelizando aquela mulher, a gente conhece a cena, conhece a história, não vou me deter a história. A Bíblia diz que os seus discípulos, quando chegam, e eles vieram com a comida, com certeza, para alimentá-lo, Jesus diz uma frase interessante. Ele diz, uma comida eu tenho que vós não conheceis. E a Bíblia diz que, por certo, seus discípulos ficaram talvez um interrogando para o outro. Ué, quem deu alimento para ele? Por certo, eles perceberam alguma coisa, né? Algum vigor em Jesus. Porque eles, quando deixaram ele lá, com certeza eles perceberam a necessidade de alimentação, talvez a necessidade de água, porque ele estava, quem sabe, muito cansado. E ele diz essa frase: uma comida tenho que vós não conheceis. E a palavra de Deus diz que Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Meu querido, se você se encontra fraco nesse momento e percebe que essa fraqueza, sabe que é do espírito e muitas das vezes está se destacando em sua carne, quer se fortalecer, quer receber vigor, vai evangelizar, né? Vai fazer a obra do Pai, vai fazer a vontade do Pai. Jesus, por certo, que quando ele está evangelizando aquela mulher, a Bíblia diz que ele não estava nem mais fazendo questão do alimento físico, ele estava já alimentando o seu espírito através da evangelização daquela mulher. Quando nós saímos e fazemos a vontade do Pai, tudo aquilo que nós verdadeiramente precisamos, necessitamos, mas quando a gente faz a vontade do Pai, verdadeiramente a gente se alimenta, alimentando a alma, alimentando o espírito. Por isso, a palavra de Deus nos afirma, Jesus
quando estava lá no livro de Mateus, falando, confrontando com o diabo, ele diz: aquele nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu querido, que você possa meditar nela, que, por certo, você alimentando o teu espírito, né? A tua carne também vai receber o reflexo dessa alimentação, né? Por isso que afirmo e digo, nem só de pão viverá o homem. Está fraco, meu querido? Precisa se alimentar, precisa de vigor, de renovo na alma e no coração. Evangelize, faz a vontade do Pai, que Deus, por certo, vai alimentar a tua alma e o teu espírito. Que Deus possa, meu querido, te abençoar de forma rica e abundante, em nome de Jesus, graça e paz.